A grande realidade é que ninguém liga pro que a gente tá fazendo. E isso é a melhor parte da vida. Olá, queridos e queridas pimpolhos e pimpolhas de livros, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Bem-vindos ao meu canal Lucas Escrita, esse mundo mágico onde loucuras e pensamentos profundos acontecem. Lucas é esse que vos fala, muito prazer. Sou escritor e autor do livro Abra o Escondido de Salem, Histórias de Yocasta. E também sou ator e cozinheiro nas horas vagas e faço vídeos para TikTok, Instagram e YouTube falando sobre meus pensamentos maluquetes da cabeça e também falando surtos de livros, porque é isso que a gente ama. E hoje sejam bem-vindos a um dos meus favoritos quadros desse canal, que é o Conversas de Refeição. Um quadro onde a gente bate uma conversa, bate um papo, tal qual seria naquela mesa de uma festa com sua família ou amigos, que acaba numa conversa extremamente profunda, que você vai voltar para casa repensando completamente a sua vida. E hoje, gente, eu vim trazer um tópico que eu tava muito ansioso para falar sobre, que é o que eu gosto de denominar como um pequeno guia para perder a timidez. Gente, eu realmente quis trazer essa coisa de perder a timidez pro canal, porque a timidez foi uma grande inimiga minha na minha vida. Foi um grande problema, um grande obstáculo que eu tive que superar nessa vida para poder seguir os meus sonhos, poder fazer o que eu queria. Então, eu sei que muita gente sofre pra caramba com esse problema, sofre pra caramba porque quer ser mais extrovertido, mais expansivo, falar pro mundo o que sente. E eu sei a dor, eu entendo a dor de vocês. Então, talvez esse pequeno guia não sirva pra você. Talvez você tenha que buscar o seu próprio caminho, ou talvez o que você escute aqui realmente dê uma chave na sua vida e você vai mudar e vai tentar melhorar. Então, tanto num quanto no outro caso, meu filho, vem comigo que a gente vai passar a jornada e tentar superar a timidez juntos. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, como eu falei no começo do vídeo, a primeira coisa, se você quer viver de verdade, tipo, deixar a sua timidez de lado, é entender que ninguém tá ligando pro que você tá fazendo. Muito foda, Alec, vamos dançar! Olha, uma pequena contextualização. Hoje de manhã eu tava rolando no meu Instagram e eu vi um vídeo de um cara que eu gosto muito, que chama Rafael Grata. Ele é um cara do Instagram que fala sobre pensamentos profundos, fala sobre saúde mental, o cara é um gênio. E ele tava falando sobre uma situação hipotética da vida, onde imaginamos que você é uma pessoa que já tem 80 anos, está no seu leito, lá no hospital, nos seus últimos respiros de vida. E você pensa, caraca, quanta coisa eu deixei de fazer por medo do que os outros iam pensar, quantas vezes eu deixei de fazer o que eu queria por medo do julgamento, outra vez talvez só por causa de preguiça. Quantos arrependimentos você teria? E aí nessa situação hipotética, digamos que uma luz muito clara chega e tá, você voltou pro seu tempo atual, você é de novo um jovem. O que você realmente faria? E esse pensamento, sempre que eu me pego imaginando sobre um futuro onde eu não fiz as coisas que eu queria fazer, isso me dá muito medo, cara, dá muito medo. Porque eu sou uma pessoa que não consigo viver se eu não realizar os meus sonhos. Se eu não ir atrás do que eu quero e falar, eu fiz tudo o que eu queria. Porque eu sinto que senão a vida vai ter sido em vão, sabe? E eu realmente quero que as pessoas pensem também dessa forma. E lembrem-se o quão importante é você ser verdadeiro consigo mesmo. E isso conversa muito com uma frase até que eu anotei aqui porque eu tenho minha colinha para não me perder nesse vídeo, que é, daqui a um ano, você nem vai se lembrar do que você está fazendo. Entenda, primeiro passo, como eu disse, as pessoas não estão ligando para o que você está fazendo. Então, entenda, a pequena cabecinha humana, ela funciona de uma forma bem específica. Existem dois tipos de memórias, as memórias de curto prazo e as de longo prazo. As de longo prazo vão ir lá para o seu cerne e vão ficar guardadinhas. As de curto prazo vão ser esquecidas em questão de minutos. O que eu estou querendo dizer com isso? Grande parte do que a sua ansiedade diz que os outros estão julgando são memórias de curto prazo e ninguém vai estar lembrando de nada. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem memória de Dory. Então, se tiver um querido cantando Alcione aos berros no meio da Paulista de tanguinha, eu não vou julgar essa pessoa, porque eu odeio julgamentos. Claro, eu não sou um santo, mas eu odeio julgamentos, porque eu sei completamente o poder maléfico que um julgamento pode ter. Eu já senti na pele. E como eu disse, se tiver um querido dançando Alcione aos berros, usando uma tanguinha, eu provavelmente não vou zoar. Eu na verdade vou rir com essa pessoa e talvez eu até cante junto com ela.
É assim que funciona a minha pequena querida mente. Porque, como eu disse, quando eu tava na escola até o meu quinto ano tava de boas, cara. Depois do quinto ano foi um terror. Porque, cara, eu senti na pele o que é o julgamento, o que é isolamento, eu senti o que é o bullying. Eu sei. O bullying é uma coisa muito real e eu senti na pele o que era aquilo, o isolamento. Então foi nesse momento que eu deixei de ser expansivo e deixei de ser aquela criança alegre e criativa. Eu acabei começando a me fechar. E foi um dos piores erros da minha vida. Foi algo terrível, 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 terrível. Eu me arrependo de muita coisa que eu não fiz nessa época. Que eu queria ter feito, que eu queria ter me divertido, que eu queria ter vivido. E eu acabei não vivendo, porque eu tava com muito medo. Até porque a minha sala, naquela época, era bem tóxica. Era bem tóxica. Então sempre que eu tentava sair daquela concha, já era retardado, é isso, né? Retardar, não é isso? Voltar pra trás, alguma coisa assim. Não era muito bom. Só que acabou chegando a época da pandemia e a pandemia, literalmente, foi um momento muito ruim, mas foi um livramento pra mim. Porque na pandemia eu acabei chegando no meu segundo passo na minha jornada de perder a timidez. Crie uma autoconfiança. Lembrando, galera, eu sou um ser humano de 19 anos. Eu só fui perder minha timidez justamente nessa época da pandemia, quando eu tinha meus 15, 16, 17 anos. Então entendam, o processo não é fácil. Para alguns pode ser muito rápido, para outros pode ser muito lento, não dá pra saber. Você só vai saber se você viver. Então, segundo passo, autoconfiança. Cara, se você quer ser uma pessoa que vai falar pro mundo o que você sente, você primeiro tem que saber o que você quer falar. Então entenda, a coisa mais importante para você ter uma autoconfiança é você se conhecer e falar o que eu realmente quero falar pro mundo. Eu só quero sair gritando? Tudo bem, eu só quero sair gritando? Beleza, mas o que eu quero sair gritando? Eu quero falar sobre meus sentimentos? Eu quero dar minhas opiniões? Eu quero ter coragem de ir lá e botar o pé e falar, este sou eu? Eu não tenho vergonha? Então vamos munir a nossa autoconfiança, porque a autoconfiança é tipo um escudo. Porque quando vir aquele chato que começar a te zoar e te julgar porque você vai falar, mano, me julgar é muito mais sobre você e não sobre mim. Então, me deixe ser feliz, eu não estou atrapalhando sua vida, é claro. Vamos partir do pressuposto que você não está tentando ferir nenhum direito humano, não está xingando minorias e não está atentando contra a humanidade, tá? Porque se você tá nesse vídeo tentando deixar de ser tímido, provavelmente eu acho que você não tá tentando atentar contra a humanidade, tá? Então, a partir do pressuposto que você não tá querendo ferir nenhum direito humano, tá? Então, crie essa autoconfiança. Porque ela vai ser a sua maior arma quando alguém tentar te fazer voltar para aquele buraco. E eu demorei muito para criar essa autoconfiança. Eu demorei muito. Foi 2020, 2021, 2022. Em 2023 eu comecei a criar uma autoconfiança muito, muito melhor. Não 100% boa. Hoje eu sinto que a minha autoconfiança é muito maior. Mas naquela época não era tão boa. Mas era o que tínhamos. E isso nos leva para o terceiro passo, que é os peixes pequenos. O que eu quero dizer com peixes pequenos? Pequenas ações. Tipo, por exemplo, olha, eu não sou um bom exemplo, porque eu sou meio maluco das ideias. Então, eu já fui chutando balde. Não vou dar exemplos porque foi um pouco traumatizante, mas me ajudou. Mas, por favor, não siga pelo caminho de chutar o balde. Vai começando pequenininho. E o que eu quero dizer quando começa pequenininho? Basicamente assim, por exemplo, você está na sua sala de aula. Você sabe aquela pergunta que a professora ou o professor está falando. Você quer responder, mas você tem medo. Cara, responde. Esse é um ótimo exercício. Responda o que você acha. Mesmo que não esteja certo, o professor não vai te humilhar. Salvo exceções, mas os professores só zoam os alunos quando você dá intimidade. Por exemplo, um dos meus professores favoritos, ele zoa os alunos. Mesmo que esteja certo, ele zoa. Mas é porque a gente dava intimidade pra ele. E isso era muito legal quando a gente dava intimidade. Professores que você tem intimidade é muito mais massa. Mas professor que não tem intimidade alguma e ele te zoa, cara, isso é muito mais sobre ele do que sobre você, então não liga. E isso vale para alunos e para todos. Mas voltando ao assunto, comece nessas pequenas coisas. Responda uma pergunta, leia um livro em voz alta na sala se ele te pedir. Ou digamos que você não está na escola, você está numa conversa de amigos. Dê a sua opinião na conversa. Fala, eu tenho muito essa coisa até hoje, desse medo de quando entrar numa conversa. Eu simplesmente acho isso complicadíssimo. Mas um grande fato que eu até vi num vídeo outro dia é
escute. Se você quer ser escutado, escute. Porque quando você escuta e está verdadeiramente interessado na outra pessoa e no que ela está falando, as perguntas simplesmente vêm, as curiosidades, o que você quer saber. E lembre-se, não existe uma pergunta idiota, não existe uma opinião, tipo, que você fala, não, a pessoa vai rir da minha cara se eu perguntar isso, sabe? Não. Se a pessoa está realmente, verdadeiramente querendo conversar com você, e tá nessa rodinha, pergunta, faça perguntas, questione, tipo, se interesse por essa pessoa, porque o passo mais importante para você criar uma boa amizade é se interessar verdadeiramente pela pessoa. Porque essa pessoa provavelmente vai responder de bom grado. E se ela não responder e, tipo, te zoar, isso novamente diz muito mais sobre a pessoa do que sobre você. E isso nos leva para um pequeno asterisco nessa conversa. Que é, quando você vai tentando ser livre, as pessoas vão acabar se distanciando e se afastando de você. Olha, isso vai parecer muito clichê, mas por favor, escuta o meu clichê. E se você quiser, depois você sai do vídeo. Mas primeiro me escuta, porque isso é muito importante. Um clichê é um clichê por algum motivo. As pessoas que realmente são de verdade vão ficar com você. E as pessoas que não gostam de você vão embora, quando você é de verdade. Isso se conversa muito com uma frase do João, na música Monstros, que ele diz, ser livre me fez só. Porque isso é muito verdade. Quando você começa a se expandir e falar, este sou eu e eu não tenho medo de quem eu sou, ser quem eu sou, pessoas vão gostar de você e pessoas não vão gostar de você. É completamente normal. Só que as pessoas mais verdadeiras, elas vão estar lá pra te abraçar. Por exemplo, quando eu tava na escola, eu nunca dei motivo pra ninguém ser babaca comigo. Alguns foram, mas esses eu não ligo. A maioria era bem simpática. E eu era eu mesmo. Eu não tinha vergonha. Nessa época da escola do terceiro médio, eu já não tinha mais vergonha. Eu tava começando a falar, este sou eu. E aí, obviamente, alguns só não quiseram falar comigo, foram simpáticos, beleza, de boas, eu não preciso ser amigo de todo mundo. Pessoas não vão gostar de você, pessoas vão gostar de você. Isso é do humano, o ser humano não gosta de ser humano e tá tudo bem. Mas outras pessoas simplesmente viram a minha estranheza e falaram, bem-vindo ao Vale da Estranheza, somos todos loucos aqui, se junte a galera. E isso foi muito legal. Até hoje, uma das minhas amigas, que eu conheci lá nessa época do terceiro médio, ela é minha amiga, melhor amiga até hoje. E é porque a gente se entende e fala, somos estranhos juntos. E uma das coisas mais legais sobre tudo isso é que quando um erra, o outro fala, mano, tá errado. E a gente fala, beleza. Se ela não gostasse de mim, ela nem falaria que eu tava errado. Isso é muito importante, porque quando você tá tentando navegar na sociedade, você vai errar. É como uma criança tentando andar. Ela vai tropeçar, você também vai tropeçar. E isso se conversa até muito com uma frase da Taylor Swift que eu amo muito, que ela fala num discurso de formatura, que é, você vai tomar a decisão errada, você vai tomar a decisão certa. Você vai confiar na pessoa certa, você vai confiar na pessoa errada. Você vai fazer pessoas chorarem e você vai fazer pessoas rirem. Só que o que vale pra você é o que você vai segurar e o que você vai deixar ir embora, porque nem tudo é sua culpa, sabe? E é só da vida. E você vai ter que saber, porque senão tudo fica muito pesado e isso é muito verdadeiro. Se você começar a pegar cada pequeno mínimo erro como a pior coisa do mundo, cara, você vai ficar noiado pra sempre, você não vai saber o que fazer. E isso volta ao que eu falei. Pessoas vão gostar e não vão gostar de você. E tá tudo bem. Você não tem o que fazer. É normal. Mas, vamos para um outro ponto. Você já catou os peixes pequenos. Você já conseguiu fazer amigos legais. Você conseguiu botar as suas opiniões para fora em pequenos ambientes. Vamos para os peixes grandes, que é os grandes passos. Gente, falando sobre os grandes passos, que é o que realmente vai dar aquele estalo, sabe? Coisas grandes. Uma das coisas que fala... Gente, entendam, eu sou uma pessoa que... Eu acredito muito em Deus. Acredito muito em Jesus, na nossa mãezinha Aparecida. Mas, pense nisso como você quiser. Chame de vida, chame de coincidência, chame de universo. Pra mim, Deus é muito provocativo. No sentido de... Quando você tem algum sonho, ele vai te provocar a seguir esse sonho. Se realmente for da vontade dele, se estiver de acordo com o que realmente é bom, ele vai te provocar a seguir atrás dessa coisa. E no meu caso foi isso. Eu era uma pessoa extremamente tímida. Só que, o que Deus fez? Ele vai ser um escritor, ele vai falar sobre sentimentos, ele vai ter que ter um canal no YouTube pra falar as coisas. E eu tive que vencer essas coisas. Eu tive que me ajudar.
a vencer tudo isso, porque senão eu não ia seguir meus sonhos. E isso é até o exemplo do meu próprio livro, A Bruxa Conhece Além, Histórias do Casca. Gente, eu falo de coração aberto. Não é um livro perfeito. Tem erros. Talvez hoje eu escreveria ele muito melhor. Mas ao mesmo tempo eu digo, esse livro é lindo. E tem pensamentos que eu acho que seriam extremamente necessários para a sociedade. E a sociedade precisava ler esse livro. Eu tenho muito orgulho do livro que eu escrevi. Mesmo que ele não seja perfeito. Por quê? Porque eu tive que ter muita coragem para publicar ele. Porque eu era uma pessoa que não tinha coragem de falar sobre meus sentimentos. E cara, ver esse livro sendo real e falar, caraca, fui eu que escrevi. Tem uns pensamentos muito bonitos. E o mundo precisa disso. E foi esse um dos grandes passos. Um dos grandes chutadas de balde. Porque eu escrevi esse livro em 3 meses. E eu falei, vamos que vamos. Não vou olhar para trás. E foi muito engraçado. E tá, cara, eu acabei fazendo o quê? Eu fui na feira de Paranapiacaba, da Convenção das Bruxas. Eu fui no Festival de Inverno. Cara, você tem noção de quantas pessoas eu tive que conversar? Quantas pessoas eu tive que falar, escutar histórias de vida? Eu era uma pessoa tímida, eu era criança que não sabia fazer nada. Então eu digo isso. Deus foi muito provocativo no sentido de falar, você vai seguir os seus sonhos, você vai conseguir. Mas você vai ter que vencer os seus medos. Eu falei, segura na mão de Deus e vamos! Eu venci meus medos e hoje, até se você for ver aqui, o meu eu de 1 ano atrás, que também soltou uma frase gigantescamente boa, que é, o que você quer ser, você já é, só basta a sua ação. Ele soltou essa frase, eu acho simplesmente incrível. Mas o meu eu de um ano atrás, ele é simplesmente muito mais rígido do que o que eu sou hoje. E olha pra mim hoje, meu filho. 1 ano fazendo isso. E eu já tô assim. Então, realmente, Deus é muito provocativo no sentido de falar, vai, eu vou estar aqui pra te segurar. E como eu disse, chame isso do que você quiser, bote isso na fé que você imaginar. Mas eu digo, Deus vai te ajudar. Se é da vontade dele, ele vai te ajudar. E se você realmente quer aquilo, de verdade, você vai conseguir. Basta você vencer os seus medos. Então, como eu disse, se você quer um pontapé para vencer o seu medo da timidez, é esse. Faça isso pelos seus sonhos. Faça isso para você conseguir chegar onde você quer. E conseguir vencer tudo que você quer vencer. Porque lá no final você vai conseguir. Eu sei que vai. Se você está fazendo isso pelos seus sonhos e você está sendo uma pessoa boa e está tentando, você vai conseguir. E nada vai te impedir. Mas Lucas, eu não tenho um sonho assim, eu quero ser, sei lá, eu quero fazer home office, gerenciando uma empresa, só vou mandar e-mail. Ninguém tem medo de mandar e-mail. Faça isso pela sua criança. Isso é um papo que até fico muito arrepiado de pensar. Faça isso pela sua criança. Cara, tem uma frase que eu vi num podcast, eu até tentei pesquisar, mas eu não achei. Eu não achei da onde que veio. Que é basicamente assim, em que momento você deixou de ser aquela criança legal? Em que momento você deixou de ser aquela criança que cantava, dançava, pintava, escrevia? Porque, cara, quando a gente era criança, a gente pintava e desenhava como se fosse Van Gogh. Mas era tipo uns desenhos de palito. Você dançava como se fosse a bailarina do municipal. Mas você dançava que nem uma lambriga tendo um ataque cardíaco. Você cantava como se fosse Taylor Swift. Mas você não sabia nem o que era o You. Então entende o que eu digo? É essa a coisa que a gente tá falando. Em que momento você deixou de ser essa criança leve e divertida, que não tá ligando pra nada, e se tornou esse adulto chato e marrento? E é justamente sobre isso. Se você quer vencer a sua timidez, e você não tem algo assim, uma garra, faça isso pela sua criança. Aquela criança que realmente sofreu muito. Porque vamos combinar, toda pessoa tímida sofreu algum tipo de coisa no passado. Vamos combinar. Isso é uma verdade. E eu digo isso por experiência própria. Porque as pessoas mais divertidas e mais expansivas são aquelas que sofreram mais. E que foram mais julgadas. E elas, por algum motivo, decidiram mudar. E hoje, ser elas se torna muito importante. Porque quando você descobre o verdadeiro valor de ser você mesmo e o verdadeiro valor de você ser livre, nada mais te impede, porque a felicidade de ser livre é inebriantemente incomum. E é algo gostoso de viver, é algo delicioso de você sentir. Então volte a ser essa criança. Volte, pelo amor de Deus, eu te imploro, volte a ser essa criança de gente boa, que cantava, dançava e pintava e não tava nem aí, criava.
A criatividade, cara, eu sou uma das pessoas que mais ama a criatividade. Pra você ser meu amigo, primeira coisa, você tem que ser muito criativo e tem que ser muito engraçado, porque eu amo aquele tipo de pessoa que simplesmente chega no ambiente e tudo enclarece, sabe? Esclarece. Você fica luz, você fala, caraca, essa pessoa chegou, aquela pessoa que você fica do lado, você fala, você não consegue parar de rir, porque você é muito divertido. Eu amo esse tipo de pessoa, simplesmente amo, de paixão, essas pessoas têm um lugar no meu coração. E eu luto muito pra tentar ser esse tipo de pessoa, sabe? E eu não deixo que ninguém tire isso de mim, de ser essa pessoa. Eu acho até muito engraçado quando muitas vezes eu me pego vendo amigos meus dizendo que eu sou muito expansivo, que eu sou muito legal, que eu sou muito gente boa, que eu sou muito extrovertido. Até foi engraçado porque uma amiga minha, a gente já tava fazendo aquelas coisas de TikTok, sabe aquelas trends de TikTok, pergunte uma coisa e tal. E ela falou, você é muito extrovertido. Eu fiquei, caraca, isso até hoje me pega, porque eu não me entra na cabeça que fala, caraca, eu sou extrovertido. Porque aquela criança ainda tá lá, tipo, falando, nossa, sabe? Tipo, e eu sinto brilho no olhar dela de falar, caraca, a gente se tornou isso. A gente se tornou essa pessoa. E isso é muito legal. Porque aquela criança tá esperando por você, ela tá esperando de braços abertos por alguém que proteja ela. Alguém que aceite ela da forma que ela é. Então eu te peço, vá até essa criança, mesmo que a vida seja extremamente complicada às vezes. Até a gente fala até de escala 6x1, que tá muito em pauta hoje em dia, atualmente. Que é uma coisa muito ruim, que as pessoas só têm a chance de aproveitar um dia na semana. E a gente já tem as responsabilidades e tal, e muita gente não tem privilégio de viver a vida de verdade, mas eu te peço. É bizarro, porque, mano, a gente esquece que a gente é só um ser numa bola azul que tava aqui pra só aproveitar a natureza, mas aí foi o ser humano e foi transformando tudo numa coisa muito complicada. Era pra gente estar peladão dançando no meio do mato. Só que aí a gente foi complicando as coisas e o ser humano deixou de ser aquela criança instintiva e criativa pra ser um ser egocêntrico e capitalista que só pensa no material. E é triste, mas cabe a nós tentar fazer de tudo pra não deixar essa sociedade acabar com a gente. Eu entendo as dificuldades, eu entendo quanto seu coração deve estar cansado, mas Deus não vai deixar isso ficar assim. Você vai encontrar a sua felicidade, você vai encontrar, se Deus quiser, você vai encontrar a sua felicidade. E vai reencontrar essa criança, pra vocês saírem brincando por aí. Porque a vida é isso, é uma grande brincadeira, uma grande aventura mágica, muito louca. E às vezes a gente tem que pensar dessa forma pra não tornar tudo mais pesado. Porque o mundo lá fora já é pesado, se a gente também for pesado, não vale a pena. Não vale nem um pouco a pena. Mas enfim, é isso. Eu acho que esse foi o meu passo a passo de como se tornar uma pessoa mais expansiva e mais extrovertida. Como eu disse, lembrando, eu sou um ser humano de 19 anos e só nos meus 17, 16 que eu fui conseguir deixar a timidez de lado. Mas eu te suplico, como eu disse, a liberdade de ser você mesmo é a coisa mais valiosa e mais incrível que se pode ter existido. E é isso. Fico por aqui. Espero que tenha gostado, que esse vídeo tenha servido para alguma coisa para você. Lembrando, por favor, se você gostou, deixe seu like, comenta, se inscreve no canal, que a gente sempre tem esse tipo de vídeo maluquete, mas falando coisa profunda. E é incrível, é incrível, eu amo o que eu faço. É isso. Lembrando, se você tá tentando fazer o bem pro mundo, e você não tá atrapalhando o coleguinha, e não tá ferindo nenhum direito humano, você já deve ser uma pessoa muito incrível. De verdade. Então tenha autoconfiança em você. Porque o mundo precisa de pessoas incríveis, e você é uma pessoa incrível. É isso. Que o seu Deus, seja lá qual ele for, te proteja, te abençoe. Obrigado, mãezinha, por mais um vídeo. Obrigado por tudo. E até a próxima. Fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. É isso. Um beijo e até mais.